Deputada, a senhora que está lá no Congresso, apesar de não estar lá fisicamente, mas está aí online, estava agora mesmo, estava online, está em votação online agora. Vocês estão preparados para isso? Tem esse tipo de conversa lá? Existe esse medo do povo ir para a rua, como foi nos Estados Unidos? E quando eu falo ir para a rua, é juntar todo mundo, né? Não é igual estar indo para a rua, metade vai para um lado, outra metade vai para o outro. Como é que vocês veem isso? Não, a gente não temos receio disso, não. Né? Não há uma previsão. O que nós temos percebido são grupos isolados, né, de poucas pessoas, com algum tipo de discurso também muito isolado, que tem ido para a rua. Aliás, os grupos fortes mesmo, né, que têm se manifestado aí ao longo de mais de um mês, que só foi agora paralisado por causa, né, de alguns eventos que eu chamo de eventos realmente aí ditatoriais, os grupos pró-governo. Né, os grupos pró-governo que realmente estavam aí indo em massas para a rua, para apoiar, para defender. Agora, os antigoverno, né, os antigoverno, eles já são grupos bem menores. Tanto é que a gente desafiava, olha, já que vocês dizem que a popularidade do presidente está tão pequena assim, saia na rua, quero ver. E quando nós vimos esses grupos antigoverno indo para a rua, são grupos pequenos, baderneiros, que promoveram quebradeira, né, e com palavras de ordem de violência. Eu mesma fiquei muito assustada. Teve uma noite que eu assisti a baderna ao vivo, uma transmissão ao vivo lá de Curitiba, né? Esses grupos chamados antifas, que não sabem nem o que é um fascista. Se você me der um espacinho aqui na sua live, eu até vou explicar o que são os fascistas. Vontade, né? por favor. Mas os grupos que se dizem antifascistas, os antifas, foram para a rua promover quebradeira. Então, para mim, quem promove quebradeira não está querendo promover a democracia. Ele quer provocar barulho e desestabilização governamental. Só isso, mas, como são grupos muito pequenos, eles não vão conseguir. E você, Marcinho, o que você acha? Você tem medo das pessoas irem para a rua, se revoltar, por falta de dinheiro e comida, né? Porque nós já estamos falando aí do pós-pandemia. Eu acho que, ao contrário da deputada, eu acho que há esse risco, porque o gatilho, o que fazem as pessoas ir para a rua é a insatisfação. E o gatilho pode ser pequeno. Na última vez, das grandes manifestações, foram centavos no preço de passagem. Só que juntou-se a isso uma insatisfação muito grande no país. Cresce um pouco, vai crescer, é crescente a rejeição ao governo do Bolsonaro. Realmente, essas pesquisas de rejeição do Bolsonaro, elas estão sendo feitas nas filas de presídios. Sim, mas... Né? Porque se você for para a grande massa mesmo, se você for fazer essa pesquisa, por exemplo, entre aqueles que promovem a economia, que são os empreendedores, o cenário está totalmente oposto. Sim, mas eu penso o seguinte, que o Brasil ele é formado de uma gama muito grande de pessoas. Depois vai vir uma crise econômica muito forte. E a nós temos hoje mais de R$1,5 trilhão, né, convertido em dólares, numa conta única lá fora. Sim. E nós estamos... Esse dinheiro para quê? Esse dinheiro, ele é uma reserva internacional. Esse dinheiro é tipo um controle que a economia tem, um oxigênio que nós temos e que nunca foi usado. Foi usado, né? Ninguém fala desse dinheiro, eu nunca ouvi falar disso. Conta única. Desculpa reservas aí, mas... Reservas internacionais. Que bom. Podemos usar esse dinheiro do segundo semestre? Então... Se continuar tudo do jeito que está? Sim, o detalhe é trazer esse dinheiro para o Brasil, porque esse dinheiro está em dólar, e dólar aqui dentro não vale quase nada, né? Porque a moeda corrente nacional é o real. Mas nós temos uma reserva gigantesca em dólares lá fora. E aí o detalhe é trazer esses dólares aqui para o Brasil, né? Convertê-los em reais. Então, a estratégia, a manobra é de exportar e fazer com que quem está lá fora pague em real. Entendi. E aí a gente consegue converter esse dólar em real. É claro que o excesso, né, quando eu estico demais a minha base monetária, o excesso de liquidez, como a gente diz, é quando eu tenho muito dinheiro circulando pela economia e tenho baixa produtividade, há um risco de inflação. Mas não sei se vocês também perceberam que, nos últimos dias, houve uma redução da taxa Selic. Né? Então, o governo ele usa... a taxa Selic para controlar a inflação, ele usa as operações compromissadas
O que são as operações compromissadas? Eu trago papel moeda, eu trago dinheiro, jogo na economia, como está acontecendo agora, né, com os auxílios emergenciais, com a mitigação de impostos, com o que eu poderia dizer mais? Às vezes um crédito facilitado, porque então ele joga isso no mercado e eu causo um excesso de liquidez. A tendência é dos preços dos produtos aumentarem, porque eu não tenho uma produtividade, então os produtos começam a chegar mais devagar no mercado. Né? Eu tenho então vai chegar mais devagar. Então, eu tenho uma linha de produtividade retraída e tenho um investimento muito avançado. E aí pode realmente causar a inflação, esse aumento de preço. Mas aí o que o governo faz? O governo faz uso de um mecanismo chamado operações compromissadas, que é uma estratégia entre o Banco Central e os bancos e as instituições financeiras para secar esse excesso. Aí vem toda uma longa aula de economia, vou usar demais seu tempo. Deputada. Mas é uma forma que já vem sendo usada há bastante tempo, controle da inflação, controle dos preços, controle desse excesso de liquidez, tudo isso que pode realmente prejudicar a nossa economia. Que a economia será prejudicada é fato, porque a economia mundial será prejudicada. Não tem como dizer que vai ficar um mar de rosas. O nosso PIB ele já estava retraído e deve continuar retraído. As reservas são importantes, inclusive esse ano o Brasil teve uma melhora no ranking de empresas de país a se investir. Agora nós estamos em 22º lugar, inclusive somos o único da América Latina a estar nesse ranking, assim, abaixo da 25ª posição. Porém, é inevitável que vai haver um aumento muito grande de desemprego. Né? As empresas isso aí é fato, e eu sempre digo desemprego. Agora eu vou falar uma coisa... O descontentamento certamente vai aumentar. A quantidade de mortes também assusta. Então, eu acho que os gatilhos são diferentes, mas nós vamos entrar em um problema social tão sério a partir dos próximos meses que nós não víamos isso há décadas. É lógico que o governo ele tem reserva, o governo ele está fazendo, sim, algumas ações. A ajuda emergencial é importantíssima, inclusive, né, deve prorrogar algum tempo. A facilidade para emprestar com juros mais baixos para as pequenas empresas. É uma realidade. As pequenas empresas ainda estão tendo dificuldade de ter acesso a esse crédito, mas é uma ação que pode mitigar um pouco os efeitos da crise, mas ela será intensa.